Pois bem, amigos, estamos agora no nosso momento de estudar a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Mas antes do tema de hoje, antes de estudarmos sobre esta sexta-feira, estamos aí na chamada Sexta-feira Santa, eu tenho um convite muito especial para você. A partir da próxima sexta-feira, dia 5 de abril, aqui no nosso programa, nós iremos começar uma série de estudos sobre o livro do profeta Daniel. Isso mesmo, as profecias de Daniel. A partir da próxima sexta, dia 5 de abril, todas as sextas, nós iremos estudar sobre o livro do profeta Daniel. E para ajudar você a entender mais esse assunto, nós preparamos esse lindo guia de estudo, essa revista, contendo todos os temas que eu irei abordar aqui no programa. Você que mora no estado de Santa Catarina pode solicitar agora essa revista e nós vamos entregá-la no endereço que você nos der. Você pode solicitá-la através do site, que é encontrocomavida.tv. Você acessa o site, vai ter o local de você clicar, solicitar a revista e a nossa equipe vai entregar na sua casa essa revista. Ou você pode solicitá-la agora pelo WhatsApp, 48 3281 3075. Repetindo, 48 3281 3075. Diga assim: eu quero a revista de Daniel, mas esta revista impressa, esta promoção é válida apenas para o estado de Santa Catarina. Você que mora fora de Santa Catarina, em outro estado ou em outro país, você pode solicitar pelo WhatsApp e nós vamos mandar o arquivo digital para você ter acesso também a todo o conteúdo dessa revista. E eu ainda tenho mais convites para você. A partir do domingo, dia 7 de abril, todos os domingos, eu estarei na Igreja Adventista de Tubarão. Você, morador da cidade de Tubarão, cidades ao redor de Tubarão, quero convidar você para todos os domingos, a partir do dia 7 de abril, nós estarmos juntos lá na Igreja Adventista, ao lado do Colégio Adventista. O endereço eu vou dar para você, é a Rua Luiz Martins Colasso, 570. Rua Luiz Martins Colasso, 570. Como eu já disse, ao lado do Colégio Adventista, todos os domingos às 8 da noite, a partir do dia 7 de abril. Já você que mora na região de Porto Belo, na região de Itapema, eu quero convidar você também para um estudo presencial. Será na Igreja Adventista do Perequê, todas as quartas-feiras, às 8 da noite. Quer o endereço? Rua Olinda Peixoto, 611, bairro Perequê. Rua Olinda Peixoto, 611, lá no bairro Perequê. Então, se programe para você participar desse momento especial de estudo da Bíblia. Por falar em estudo da Bíblia, aí está a revista que nós estamos oferecendo para todo o estado de Santa Catarina e aqui está o tema geral da nossa semana. Ao longo dessa semana estamos estudando sobre a paixão de Cristo. Estamos estudando sobre seu sacrifício e morte. E hoje chegamos então ao nosso último tema. O que existe de santo na Semana Santa? O que existe de santo na Sexta-feira Santa? Bom, é a reflexão que nós teremos a partir de agora. Se você puder, pega a sua Bíblia e vamos juntos mergulhar no conhecimento da Palavra de Deus. Mas antes, como é o nosso hábito, quero convidar você para nós orarmos e pedirmos a bênção do Senhor. Ora comigo? Nosso Pai, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja com todos nós e que nós entendamos a Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado você por ter orado comigo. Pegue a sua Bíblia e vamos então para o estudo de hoje. Esta sexta-feira que estamos vivendo é conhecido como Sexta-feira Santa. Mas eu pergunto para você, o que existe de santo na Sexta-feira Santa? O que dizer da Páscoa que se aproxima? Depois de amanhã, domingo de Páscoa. Qual é o significado de todas essas coisas? Bom,
Muitos acham que Páscoa tem a ver apenas com ovos de chocolates e coelhos. Na realidade, esse mundo mercantilista mudou completamente o significado da Páscoa. Essa semana estudamos um pouquinho sobre a origem da Páscoa e tudo o que aconteceu lá no Êxodo e Deus como orientou o seu povo que eles deveriam proceder nesse momento tão especial. Para entendermos esse assunto bem, queria convidar você a nós voltarmos ao princípio. Ninguém pode ir além do princípio. E Gênesis 1:1 declara que no princípio, Deus. Lá estava Deus. E Deus criou céus e a terra. Na realidade, quando Deus criou esse planeta, Ele criou um lugar perfeito para que nele habitassem Adão e Eva, nossos primeiros pais. Esse casal santo, ao sair das mãos de Deus, gozava de perfeita paz, uns com os outros e com o seu Criador. A Bíblia ensina em Gênesis que todos os dias, ao pôr-se o sol, Deus vinha na viração do dia para visitá-los. Havia perfeita comunhão entre a criatura e o Criador. Deus criou o ser humano para que ele vivesse eternamente e feliz. Mas antes que o homem pudesse ser integrado à família celestial, ele precisava passar por um teste. Deus não criou o homem e o programou para que ele obedecesse ou o amasse. Deus criou o homem passivo de decisões, de escolhas. Chamamos isso de livre-arbítrio. O ser humano tem livre-arbítrio para fazer o que quiser. Então Deus precisava testar esse homem para saber se ele seria fiel. Então aparece uma ordem de Deus em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, e assim disse Deus: Eu sou o Senhor, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Um teste foi dado para Adão e Eva. Eles poderiam comer de todas as árvores do jardim, mas daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não deveriam comer. Ou seja, uma lei foi estabelecida no Éden, um limite foi colocado, para além do qual nossos primeiros pais não poderiam passar. Infelizmente, você conhece a história. Eva se separou de Adão, comeu do fruto, levou para Adão e ele também comeu. Por causa desse ato de desobediência, em Gênesis 3,19, Deus diz: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Aqui estava sentenciado o destino do homem. Ele veio do pó, e ao pó ele tornaria, ele morreria, por causa de sua desobediência a Deus. Não pense você que as atitudes ficam sem resultados. Existe no reino dos céus a lei da semeadura e da colheita. Tudo que nós plantamos, nós iremos colher. E como Adão e Eva desobedeceram, eles então deveriam colher o sofrimento e a morte. Mas Deus, sendo tão bondoso com Adão e Eva, não permitiria que o homem morresse por causa do seu erro. Então, em Gênesis 3,15 é feita a primeira promessa do Evangelho. A primeira promessa de um Messias que viria para resgatar o homem do seu ato de desobediência. Gênesis diz assim, Deus está dizendo para Eva e para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É possível que você já tenha lido esse texto várias vezes. E a pergunta que eu faço para você é: você entende o que Deus está dizendo aqui para Eva e para a serpente? Quando Deus está dizendo, eu vou pôr inimizade entre vocês, é que por causa do pecado, Eva e Adão se tornaram semelhantes à serpente. Agora, esta inimizade que Deus poria era para tirar a semelhança de Adão e Eva da serpente.
Esta inimizade que Deus colocaria tem a ver com a vinda do Messias. Seria a obra do Messias que daria a Adão e Eva a oportunidade de terem a imagem restaurada, a semelhança divina e a sua aparência com a serpente ser completamente excluída. Colocar inimizade significa: eu não quero que você, Eva, e seu esposo Adão se pareçam com a serpente. Eu não quero que vocês sejam amigos. Eu vou colocar inimizade entre vocês. E esta inimizade será um Messias, um Salvador, que eu vou enviar para morrer no seu lugar. A partir desse momento, Eva começou então a esperar que viesse o Messias tão prometido. A partir desse momento. E a palavra de Deus nos diz, em Gênesis 4:1, coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Quando vamos para a língua hebraica, no texto original de Gênesis 4:1, nós temos um significado um pouco diferente do que eu acabei de ler. Quando Eva tomou Caim em seus braços, o primeiro filho que ela deu à luz, ela diz no original hebraico: eu adquiri um varão, o Senhor. Ela não está dizendo que foi com o auxílio do Senhor. Ela disse que foi o próprio Senhor, porque ela esperava que este filho que ela segurava em seus braços fosse o Messias da promessa. Adquiri um varão, o Senhor. Mas você conhece a história. Esse filho que ela segurava finalmente tornou-se no primeiro homicida, tirando a vida de seu irmão Abel e acabando completamente com as esperanças de Eva, de que Caim fosse o Messias da promessa. Agora, Eva e seu esposo Adão esperariam pelo Messias. Vieram os filhos, os netos, e todos os dias Adão e Eva contavam para esses filhos e netos a história do jardim. Você consegue imaginar a cena, Adão e Eva com seus descendentes indo à porta do jardim e contando que um dia lá eles habitaram em perfeita paz e harmonia, mas por causa da sua desobediência eles foram expulsos do jardim, mas um dia o Messias viria para levá-los de volta para o jardim? Esta história foi sendo contada e, através dos sacrifícios orientados por Deus, cada animal que morria expressava fé no Messias vindouro. E durante todo o Antigo Testamento, você tem a morte de animais para expressar o sacrifício futuro do Messias. De forma especial, o sacrifício da Páscoa apontava também para a vinda do Messias. Você vai se lembrar da origem da Páscoa. Ela está lá em Êxodo, capítulo 12. Ali você tem um momento em que Deus orienta Moisés sobre a instituição da Páscoa. O povo estava escravo no Egito por cerca de 4 séculos. E depois de 400 anos, Deus levantou um libertador, Moisés. 10 pragas foram enviadas sobre a terra do Egito. E a 10ª praga seria a morte dos primogênitos. Todas as famílias perderiam seus primogênitos na 10ª praga. Mas para salvar o seu povo e aqueles que crescem, Deus instituiu a Páscoa. E após a morte do Cordeiro Pascal, o sangue desse Cordeiro deveria ser passado nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte viesse, ele não entrasse e matasse o primogênito. É daí que vem a palavra Peshá, ou Pessá, que é traduzida como Páscoa. Em inglês, Passover, que significa literalmente passar sobre, passar por cima. O que isso significava? Quando o anjo da morte viesse meia-noite e ele visse nos umbrais das portas o sangue do Cordeiro Pascal, ele pulava essa casa, ele passava por cima dela, ele não entrava para tirar a vida do primogênito. E é por isso que nasceu a Páscoa, que significa passar sobre. Teve poupada a vida
toda a casa que passou sangue na porta. Os primogênitos não morreram por causa do sangue. Mas quando o anjo da morte chegava e não via o sangue na porta, ele entrava e tirava a vida do primogênito. Mas se o sangue estava lá, ele passava por cima dessa casa. Daí veio a expressão Páscoa, passar sobre. Você entende agora o simbolismo da Páscoa? Quando celebramos Páscoa, nós celebramos vida. Nós celebramos o momento em que Jesus morre por nós, para que através de seu sangue nós não percamos nossa vida. É por isso que todos os animais do Antigo Testamento apontavam para Cristo. E o Cordeiro Pascal, que era oferecido sem defeito, ele também apontava para o sacrifício do Senhor Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus sobre esse cumprimento. Paulo vai dizer assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais massa nova, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Paulo está falando da ceia, da cerimônia da comunhão. E é no contexto da cerimônia da comunhão que ele diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais massa nova. E ele vai chamar Cristo de nosso Cordeiro Pascal. Por que Paulo está associando Cristo como Cordeiro Pascal no contexto da ceia do Senhor? Porque foi na última ceia, celebrada naquela quinta-feira à noite, registrada aqui em João capítulo 13, que Jesus cumpre a tipologia do Cordeiro Pascal. No domingo, dia 10, os discípulos haviam separado o Cordeiro Pascal como mandava a lei de Moisés. Na quinta-feira à tarde, dia 14, esse cordeiro foi sacrificado. A sua carne foi preparada com pães asmos e ervas amargas. E na quinta noite estava Jesus aí no cenáculo para celebrar sua última ceia. Além do cordeiro pascal, dos pães asmos e das ervas amargas, ao longo dos séculos, os judeus introduziram na cerimônia da Páscoa o vinho. E agora, nesse cenáculo em Jerusalém, estava ali sobre a mesa o cordeiro pascal, pães asmos, ervas amargas e o vinho, o puro suco da uva. Ao começar a cerimônia, Jesus disse para os discípulos: há muito desejei comer convosco esta Páscoa. Por que ele disse isso? Porque seria a última Páscoa com os seus discípulos. Ele lavou os pés aos 12 e depois de ter lavado os pés aos discípulos, ele perguntou para eles: vocês entenderam o que eu vos fiz? Se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, assim deveis vós lavar os pés uns dos outros. E todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. É por isso que hoje, quando nós celebramos a ceia do Senhor, a cerimônia da comunhão, nós primeiro lavamos os pés uns dos outros, depois participamos dos emblemas, porque assim o Cristo nos ensinou. Depois Jesus pegou o pão e, tendo partido, deu aos discípulos e disse: comei deles todos vós, esse é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente, pegou o puro suco da uva e distribuiu, e disse: bebei deles todos, este é símbolo do meu sangue, esse é o cálice da nova aliança, símbolo do meu sangue. E então Cristo, ao celebrar a última Páscoa, ele institui em lugar dela a cerimônia da comunhão. Sobre a mesa, o Cordeiro Pascal morto. Diante dela, o Cordeiro de Deus vivo. E nesse momento, quando o tipo encontra o antítipo, Jesus faz a transição das economias de salvação. A partir desse momento, não era necessário mais matar um animal, porque o Filho de Deus estaria sendo imolado sobre o altar do Calvário. A partir desse momento, os rituais do santuário teriam seu cumprimento. E é por isso que no dia seguinte, quando Jesus morre na cruz do Calvário,
Mateus relata que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, ou seja, não existe mais separação entre santo e santíssimo, não existe mais funcionalidade do templo, porque agora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi imolado no Calvário. A Páscoa não mais precisava ser celebrada, porque aquilo para o qual séculos ela apontou, agora veio. É por isso que Paulo está dizendo, Cristo, nossa Páscoa. Ele é o cumprimento das festas de Israel. Não precisamos mais celebrar Páscoa. Então preste atenção agora, você que está me assistindo. Cristão não celebra Páscoa. Cristão celebra cerimônia da ceia, ou cerimônia da comunhão. Ah, vamos celebrar a Páscoa. Não, não celebramos mais Páscoa. Até porque, para se celebrar Páscoa, não tem que comer ovos de chocolates. Para se celebrar Páscoa, como a Bíblia orienta, deveria então se matar o cordeiro pascal, se comer pães asmos, se comer ervas amargas. Isto é Páscoa. Mas o cristão não faz mais isso. Por que não? Porque Cristo cumpriu a tipologia da Páscoa. Eu vou dar um exemplo simples para você. É como um convite de casamento. Quando você recebe um convite de casamento de um amigo muito querido, você olha para aquele convite com todo carinho, você se sente privilegiado de participar desse momento da vida do casal e você então tem esse convite para ir à cerimônia. Você tem que levar o convite para ter entrada na festa. Então, quando termina a festa, esse convite, ele não tem mais função. Ele cumpriu o seu propósito. Assim acontece com a Páscoa. Ela não tem mais função. Ela cumpriu o seu propósito. Ela apontou para o Messias e no tempo determinado ele veio. Cristão não celebra a Páscoa. Cristão celebra a Santa Ceia. E como celebramos a ceia? Lavando os pés uns dos outros, todos comendo pão e todos bebendo o puro suco de uva. E Jesus disse que nós deveríamos celebrar a ceia do Senhor até que Ele volte. Ou seja, é uma cerimônia instituída pelo próprio Cristo e ordenada para a igreja do Novo Testamento até que Ele volte. Mas eu queria voltar com você à cena e o significado daquela sexta-feira. O que existe de santo na Sexta-feira Santa? Por que foi necessária a Páscoa? Por que foi necessária uma Sexta-feira Santa? Essa Sexta-feira Santa só existe porque nela um santo morreu. A palavra de Deus nos diz: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Paulo está falando da santidade de Cristo, aquele que não conheceu pecado. Jesus nunca pecou. Sua vida santa o habilitou a ser o nosso Salvador. Sua morte habilitou-o a ser nosso Salvador. Sua morte foi substitutiva, vicária. Ele morreu em nosso lugar. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. Cristo se tornou pecador em nosso lugar. Ele assumiu a culpa, o preço do nosso pecado para nos dar direito à salvação e à vida eterna. Ao olharmos para esse texto, nós compreendemos muito parcialmente essa grande verdade que a Bíblia apresenta. A nossa mente é muito finita para alcançar os propósitos de Deus. Mas eu queria levar você a tentar entender um pouquinho mais esse assunto. Quando nossos primeiros pais pecaram, a partir deles, desse pecado, toda a sua descendência nasceu com tendência pecaminosa, nasceu com natureza pecaminosa. Eu e você, quando viemos a esse mundo, também viemos com tendência pecaminosa, natureza pecaminosa. Essa natureza habita em nós
e ela só será tirada de nós no ato da glorificação, que será a transformação final dos salvos no exato momento da volta de Jesus. Mas Cristo não tinha essa tendência para o pecado. Cristo não tinha natureza pecaminosa. O pecado para ele era muito mais aviltante do que para nós. Ele não conheceu pecado. É isso que Paulo está dizendo. Em dado momento do seu ministério, o próprio Jesus afirmou: quem de vós me convence do pecado? Estas palavras significam: quem de vocês pode apontar em mim um único pecado? Ele nunca pecou. Logo, ele não merecia a morte. Mas por que então que houve uma Sexta-feira Santa? Porque nela morreu um santo. E a morte de Cristo foi substitutiva. Ele, não conhecendo o pecado, Deus o fez pecado por nós. Por nós ele se tornou o maldito de Deus. É isso que Paulo explica em Gálatas 3,13. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se tornou maldito por nós, porque ele assumiu a nossa culpa, assumiu o nosso pecado. E como o salário do pecado é a morte, ele morreu a nossa morte. É por isso que eu e você hoje podemos ter vida. É por isso que eu e você hoje temos esperança. Podemos olhar para os céus com esperança. Eu e você temos agora a oportunidade de salvação e vida eterna, porque a morte que eu merecia, ele a pagou por mim. E mais um detalhe. Na cruz, naquela sexta-feira, Jesus não morreu a primeira morte. Ele morreu a segunda morte. Que morte é essa, pastor? A Bíblia fala em duas mortes. A primeira morte é esta morte que nós todos estamos sujeitos. A segunda morte é a morte eterna. Nas palavras de Apocalipse 20, é ser lançado no lago de fogo e enxofre. É a morte eterna. Daquela morte não há retorno, mas dessa primeira morte há. Então Jesus pagou o preço da nossa segunda morte. É por isso que ele declarou: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, eu posso passar pela primeira morte, mas não preciso passar pela segunda morte, porque aquele que nele crê será ressuscitado. É por isso que em Apocalipse capítulo 14, verso 15 diz, ou melhor, 14, verso 13, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, aqueles que morrem em Cristo, eles são bem-aventurados, eles são felizes. Por quê? Porque a ressurreição deles está assegurada, porque eles não precisam passar pela segunda morte, porque Jesus passou por ela. O que há de santo na Sexta-feira Santa? A morte de um santo. A morte de Cristo. Uma morte substitutiva, uma morte vicária, porque na cruz ele está assumindo sobre seus ombros o preço do pecado de toda a humanidade. Nas palavras do profeta Isaías, capítulo 53, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amigos, há uma lei no céu que ensina que só o amor desperta o amor. Nós nunca iremos amar a Cristo até entendermos o grande sacrifício que Ele fez por nós naquela cruz. Sim, prezado amigo, sim, prezado amiga, foi por você que Ele morreu. Aquela cruz tinha as nossas dimensões. Nós merecíamos aquela morte. Mas, felizmente, o Deus que é amor escolheu morrer em nosso lugar. E hoje, eu e você podemos ter vida e vida eterna. O que vai fazer você hoje diante desse maravilhoso oferecimento? Eu espero que você abra o seu coração e receba a Cristo como teu Salvador pessoal. Vamos orar por isso agora?
Nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado por teu maravilhoso amor, pelo teu desprendimento ao vir a esse mundo, a assumir a nossa culpa, o nosso pecado e morrer em nosso lugar. Nos ajuda, Pai, a te amarmos e a te servirmos todos os dias da nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém.